e a Copa Mercosul em 2000. Quando Eurico era dirigente, o Vasco investiu em um dos projetos olímpicos mais fortes da história do país. O clube chegou a mandar 83 dos 205 atletas que representaram o país nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. 19 deles foram medalhistas. Mas o Vasco se endividou com os altos investimentos e teve que enfrentar na justiça processos de ex-atletas que reclamavam do não pagamento de salários. A trajetória de Eurico Miranda no esporte também passou pela Confederação Brasileira de Futebol. Foi aliado de Ricardo Teixeira, que ganhou a eleição para a presidência da CBF e convidou Eurico para ser diretor de futebol em janeiro de 1989. Eurico chamou Sebastião Lazzaroni para ser o técnico da seleção brasileira. E 6 meses depois, a seleção conquistou a Copa América, disputada aqui mesmo no Brasil, acabando com um jejum de 40 anos sem títulos continentais. Minha saída da CBF... Mas por causa de divergências com Ricardo Teixeira, Eurico deixou a CBF apenas 8 meses depois de assumir. Um episódio marcante durante a passagem de Eurico pela CBF foi a transferência polêmica de Bebeto do Flamengo para o Vasco. Bebeto foi artilheiro da Copa América de 89. Eurico armou um plano para dar ao jogador o dinheiro para comprar o próprio passe e trocar de clube, passando de um rival para o outro. A rixa de Eurico Miranda com o Flamengo só cresceu. E com o passar dos anos, seja como dirigente ou como presidente do Vasco, ele sempre fez questão de acirrar a rivalidade com o clube rubro-negro. Um exemplo foi a final da Taça Guanabara entre os dois times no domingo de Páscoa de 2000. Eurico mandou distribuir 40 mil ovos de chocolate para os torcedores vascaínos. Em campo, a goleada histórica do Vasco por 5-1 sobre o Flamengo inflou o ego do dirigente. Tomaram chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa para a torcida e chocolate para ele. Eurico também teve uma carreira na política. Foi eleito deputado federal 2 vezes, em 1994 e em 98. E eu não vou admitir que Vossa Excelência paute o meu comportamento. Quando Antônio Soares Calçada anunciou que se retiraria da presidência do Vasco, depois de 18 anos no poder, o então vice de futebol viu o caminho livre para se eleger presidente. Eurico foi empossado em janeiro de 2001, 4 dias após o Vasco conquistar a Copa João Avelange, brasileiro de 2000, ao vencer o São Caetano na final por 3-1. Foi em 2001 também que Eurico enfrentou uma CPI do futebol no Senado. A Comissão Parlamentar de Inquérito acusou Eurico de apropriação indébita e falsidade ideológica, na época do acordo de patrocínio do Bank of America com o clube. Um processo de cassação foi aberto contra Eurico, mas não foi aprovado. Nos primeiros 7 anos da presidência do Vasco, de 2001 a 2008, o clube ganhou apenas um campeonato carioca, o de 2003. A melhor colocação na Série A do Campeonato Brasileiro foi o 6º lugar em 2006. Durante o segundo mandato, em 2007, Eurico foi um dos principais entusiastas para que Romário marcasse o 1000º gol da carreira. O gol 1000 foi em maio contra o Sport, em São Januário. E 3 meses depois, o presidente inaugurou uma estátua no estádio em homenagem ao jogador. Em junho de 2008, a chapa de Eurico ganhou outra eleição no Vasco. O Vasco tem o destino de crescer sempre. E é o que vai acontecer. O Vasco crescendo. Mas a justiça indicou fraudes no pleito e determinou que novas eleições fossem realizadas. Roberto Dinamite venceu. Durante a gestão de Dinamite, o Vasco conquistou a Copa do Brasil de 2011 e foi rebaixado para a 2ª divisão do Brasileiro em 2013. O desempenho pífio em campo abriu brecha para que Eurico Miranda voltasse à presidência do clube em 2014. Com o clube endividado, a diretoria não conseguiu fazer com que o futebol do Vasco melhorasse. Acostumado às bravatas, Eurico chegou a garantir que o time não cairia para a 2ª divisão em 2015. Se eu achar que o Vasco vai ser rebaixado, eu chego ali e vou ver onde é que é o negócio ali mais distante na Sibéria e transfiro para lá. Mas naquele ano, o Vasco foi rebaixado pela 3ª vez na sua história. O único responsável, único, e
e exclusivo responsável pelo rebaixamento do Vasco sou eu. Na volta, a Série A se classificou para a Libertadores de 2018, mas foi eliminado ainda na fase de grupos. As eleições no fim de 2017 terminaram em vitória da chapa de Eurico Miranda. Mas a Justiça determinou a anulação de uma das urnas, a urna 7, alegando fraude, o que significou a vitória da chapa do candidato Júlio Brandt. Após a eleição, na votação do Conselho para definir quem de fato ocuparia a cadeira de presidente do clube, Eurico se aliou a Alexandre Campelo e articulou nos bastidores a derrota de Júlio. Campelo se tornou presidente do Vasco e, com isso, Eurico mostrou seu poder no Vasco, como líder dos beneméritos. Com a aparência mais debilitada, Eurico continuou a comparecer às reuniões do Conselho do Vasco. Nos últimos anos, Eurico lidou com doenças como câncer na bexiga e no pulmão. Mas não abandonou os charutos, marca registrada nas aparições em público. Nos últimos meses, Eurico Miranda enfrentou um tumor no cérebro provocado por outro câncer. Eurico deixou 4 filhos e 7 netos.